Bom dia a todos. Hoje nós vamos fazer uma aula que foi prometida já no comecinho do mês passado, né? E aí eu estou trazendo, elaborado assim de uma maneira mais cronológica, mais didática no sentido de cronológica, algumas citações do campo da filosofia que podem ser instrumentos de ajuda na hora de elaborar uma boa redação, já que é conhecido que as citações nesse campo têm relevância e o pessoal dá uns pontinhos a mais lá, né? É claro que ela tem que estar inserida no contexto da proposta do tema, no desenvolvimento do tema durante a aula, né? A redação. A partir daí, vocês vão fazendo o encaixe, né? O que eu estou trazendo aqui, então, são ferramentas. Vocês vão se equipar dessas ferramentas para usar no momento certo. Beleza? Lembrando que você não usa uma chave de grinfo para consertar uma tomada, né? Nem você vai usar uma chave de fenda para consertar um cano. Então, por isso que eu estou dizendo, cada citação tem um momento de ser utilizada. Belezinha? Vamos lá, então. Eu começo, como eu falei na questão cronológica, começo na antiguidade e nós vamos tratar do período cosmológico, né? O período cosmológico é aquele período dos pré-socráticos, dos filósofos físicos. Tem algumas citações que são bem interessantes, principalmente se você vai falar na questão social e ligada à educação, os resultados sociais da falta de educação, né, que é visível no Brasil, né, da educação de péssima qualidade, não só a educação, não estou falando da educação da escola só, mas da educação formal e informal. Então, o Pitágoras, é conhecida essa citação dele, né, educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Para que não seja, eu esqueci uma, para que não seja punir os adultos. Depois, nessa pegada ainda nos pré-socráticos, tem o Heráclito, que ele vai falar da questão da impermanência das coisas, da mudança constante das coisas. E ele usa essas três frases, né? Algumas estão mais sucintas aí, eu dei uma enxugada. Tudo segue um fluxo constante, ou seja, tudo existe um devir, ele vai falar, né? Um vir a ser. Então, esse fluxo são as transformações da vida que estão na natureza. Lembrar que os pré-socráticos eles estão observando a natureza em movimento, né? Então, o Heráclito está falando daquele movimento em que é a transformação de uma semente em uma árvore, né? Existe um movimento aí, é a physis aí que ele está observando. Lembrar que o Heráclito é aquele dos pré-socráticos que fala que o elemento primordial é o fogo, né? Por conta disso, o fogo é transformador na natureza também. Não se pode mergulhar duas vezes no mesmo rio, ou se banhar, né? Ele está falando também, pode ser usado em se banhar. Ou esse se banhar é impossível duas vezes, porque ele fala, na sequência do pensamento dele, o rio não é mais o mesmo na segunda vez que eu entrar nele, e nem eu sou mais o mesmo. Tamanha é a velocidade dessas transformações. Porque as experiências minhas são outras, ao entrar e ao sair, e o rio também, embora seja a água, o rio tem o mesmo nome, aquela água na qual eu me banhei, na qual eu mergulhei, já foi. Né? Então, são novas águas. É bem interessante isso. E ele fecha com essa questão, né? Nada é permanente, exceto a própria mudança. Então, ele faz um jogo de palavras aí para dizer que a única coisa certa, que é uma constante, é que ocorrem mudanças na vida, certo? Outro pré-socrático que eu uso aí para vocês é o Empédocles. Lembrar que ele é o filósofo que vai fazer aquele fechamento dos elementos, né? Então, vem Tales e fala que tudo é água, vem Anaxímenes fala que tudo é ar, vem o Heráclito fala que tudo é fogo. O Empédocles, ele vai elaborar uma cosmologia diferenciada, não é de um único elemento, então ele é pluralista, conhecido como o primeiro pluralista, ou seja, tudo se dá
pela mistura dos 4 elementos. E a pegada interessante de usar aí, em alguma citação, que ele possa encaixar como mistura, ou seja, nada é puro num só. O Empédocles fala, né, na cosmologia dele, que tudo se dá nessa mistura, tudo que existe no mundo, pessoas, animais, plantas, pedras, tem esses 4 elementos, porém com dosagens diferentes. Num ser existe mais de um elemento, no outro ser existe mais de outro elemento, certo? Mas tudo no universo tem esses 4 elementos. E ele fala que essa mistura se dá por 2 forças cósmicas, né? O amor que agrega e o ódio que desagrega esses elementos, tá bom? A realidade, aí a gente vem para um cara que ele faz um embate com o Heráclito, né? Eles se contradizem, vamos dizer assim. Então é o Parmênides. Ele vai falar que a realidade é um todo imutável. Olha lá, se o Heráclito está falando que tudo muda, o Parmênides está falando o contrário. Não, tudo é uno, tudo é fixo no universo. Ele está falando uma cosmologia que tem que se interpretar também, que quem faz a mediação é o Empédocles, que ele fala que, e é o que os físicos modernos depois vão determinar, né? A matéria é uma só, existem mudanças de matéria, mas no planeta Terra a matéria é uma só, que sofre transformações. E ele está sacando isso lá naquele momento. Tudo é um, porém com diferentes manifestações, vamos dizer assim. É a palavra que seria mais interessante a gente abordar. Então, embora ele está dizendo os animais, as pedras, que nem eu falei, os vegetais, o ser humano, fazem parte de um uno que é fixo. Porém, como o Empédocles vai fazer a conciliação, dentro desse fixo existem essas dosagens, né, que o Heráclito fala que sofrem as mudanças. Show? Ou seja, a gente se alimenta de um vegetal. O vegetal deixou de existir, houve um movimento, né? Ou de um animal, né? Para se alimentar, para se nutrir. Aquele animal deixou de existir? Não, a matéria dele se transformou em minha matéria. Não é mesmo? Então, ela tem essa mutação. Bem rapidão para a gente tentar entender. Posso passar para outra? A antiguidade ficou... Continuando na antiguidade ainda, né? A antiguidade dos pré-socráticos nós somos. Continuando ainda, só que num período além, né? Lembrar que nós saímos do período cosmológico, tentar entender a natureza em movimento, e passamos agora para o pensamento antropológico, ou seja, tentar entender o homem em sociedade. Antropo é homem, né? E aí tem esses caras que a gente trabalhou muito, eles, o SPA, que eu falo para vocês desde o começo do primeiro ano lá. Então, Sócrates, Platão e Aristóteles. Nesse slide eu tenho os 2 primeiros, né? Que se confundem, né? O Sócrates não escreveu nada, quem escreveu sobre Sócrates foi Platão, e o que nos chega é pelos diálogos de Platão, a grande maioria. São poucas outras obras que falam de Sócrates, né? E aí você tem a concepção do que Sócrates vai falar. E as frases que mais ficaram emblemáticas dele, que também dá para usar em muitos textos, né? São frases que são coringas, tem que saber usar elas. Então, conhece-te a ti mesmo, é a mais famosa, não é a frase dele, mas ele usa, né? Então, quando você citar, pode até dar uma enriquecida, ele pega essa frase no portal do templo a Apolo, na cidade de Delfos. E lá tá, o complemento dela é assim, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás mundos, ou seja, o universo, e deuses. Então, ele está falando nessa pegada aí. E chega para a gente, né? Conhece-te a ti mesmo. Bom, enfim, o que ele está dizendo? É muito importante para o ser humano esse autoconhecimento. Então, essa palavra autoconhecimento, autogestão, protagonismo, está muito em voga nos temas de redação. Então, presta atenção aí que dá para usar isso daí em muitos momentos. Então, a importância de eu me conhecer, de eu saber os meus limites e as minhas limitações e as minhas potencialidades.
Beleza? Tudo que sei é que nada sei. Essa frase também, agora é dele mesmo, né? É emblemática também. O que ele está dizendo aí para nós? Ele está falando, sim, que para você avançar no conhecimento, seja de qualquer coisa que seja, que for, você tem que assumir a sua ignorância. Assumir a ignorância não é falar assim, eu não sei nada mesmo, parei por aqui. Não. Para Sócrates, a ignorância é o ponto de partida para se chegar em alguma coisa. Ignorância no sentido de que todos nós somos ignorantes em muitas coisas, né? O maior especialista em qualquer ramo da ciência, hoje, ele é ignorante em alguma outra coisa. Às vezes em si mesmo, né? Em conhecer a si mesmo. A gente fazer uma jogadinha lá, né? Entre as duas frases. Então, às vezes um grande administrador, CEO, um grande cara bam, PhD em alguma coisa lá, ele pode não se conhecer e ele vai contratar um psicólogo para se conhecer. Olha, então ele é ignorante em si mesmo. Então é nessa linha de raciocínio. Depois ele fecha, né, com essa, eu considero as 3 frases mais marcantes dele: uma vida que não é refletida não merece ser vivida. O que ele está propondo para a gente aí? E vocês veem que tem um alinhamento as três frases. Essa vida que ele está falando é a vida em sociedade, é a vida do indivíduo em sociedade, né? Ou seja, eu tenho que refletir sobre a minha vida e a vida que eu partilho com os outros, em casa, no trabalho, na escola, na comunidade. Então, ele está falando isso daí. Essa reflexão, lembrar que a palavra reflexão significa pensar o próprio pensamento. O que ele está propondo aí? A gente assumir alguns preconceitos que temos e abandoná-los. À medida que eu assumo a minha ignorância, eu abandono os meus preconceitos, ou seja, os conceitos que eu tenho já formados. Então, se eu tenho conceitos que não são espelho da realidade que eu busco, então eu tenho que assumir que é uma ignorância. Então, esse mesmo na questão de uma pessoa, é uma ignorância minha, é um preconceito meu não saber falar alguma coisa dela se eu nem a conheço, se eu não tenho um conceito dela, por que eu devo ter um preconceito, né? Então, preconceitos são ignorâncias também. E essa vida que não merece ser vivida, é isso que ele está falando, não é porque a pessoa, se não refletir, acabar com a vida, não merece continuar vivendo. Não é isso que ele está falando também. Vamos fazer uma interpretação. Essa vida que não merece ser vivida na sua plenitude. Você não vai viver na plenitude que a vida te oferece, o bom da vida, as coisas maravilhosas que a vida tem, se eu não fizer a reflexão nela mesma. Então, eu volto a falar, refletir a vida é pensar os meus pensamentos que eu tenho da minha própria vida, não só minha enquanto indivíduo, minha enquanto ser de relação. Fechou? Seguindo, então, nós temos algumas frases e algumas teorias do próprio Platão. Então, Platão fala assim, pela educação, eles chamavam lá paideia, né? Quem quiser usar também esse nome, esse conceito, conhecemos nossa alma. Lembrar que paideia, e ele está falando na educação, é naquela teoria dos 3 almas que nós trabalhamos no primeiro ano também. Então, é válido a gente ressaltar aqui o que ele está falando naquele momento. A paideia era a educação para se formar um bom cidadão, para se ter uma sociedade ou uma cidade justa, né? Então, quando Platão está falando em cidade justa, na teoria dele, ele está propondo uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais coerente, né? Sem a tirania, sem a oligarquia. Então, uma forma de governo mais tranquila, que ele vai falar que é do rei filósofo. Mas, enfim, vamos lá. Então, o que é conhecer a alma pela paideia, pela educação? Ele tem a teoria de que ao se desenvolver essa educação desde criança, né, uma educação oferecida pelo Estado, pela cidade, pela polis daquele momento, eu vou identificar as tendências da minha alma. Quando ele fala na teoria das 3 almas, ele diz que temos
a nossa alma é tripartida, né? Em 3 partes. Então, nós temos a alma concupiscente ou desejante, que lembra que eu falei para vocês, própria dos comerciantes. Nós temos a alma irascível ou colérica, própria dos guerreiros, e temos a alma racional, que é própria dos governantes ou dos filósofos. Então, ele vai falar que a nossa tendência maior tem que ser entendida e ser explorada. Quando eu me reconheço como uma alma irascível, eu vou fazer o meu melhor para a cidade, defendendo ela, sendo um bom soldado. Quando eu reconheço que minha alma é desejante ou concupiscente, que ele fala, né? Eu vou servir para o comércio, para a lavoura, para a agricultura, porque eu tenho a sensibilidade, paciência de ver as coisas crescerem, se desenvolverem. Ou eu vou ser um artesão que vai produzir coisas que a cidade precisa, né? Então, vou abastecer a cidade. Um vai defender, né? O irascível vai defender a cidade, o desejante vai fazer as coisas para abastecer a cidade. E a alma racional? Ele vai falar que essa é própria daquelas pessoas que vão administrar a cidade, que vão dirigir a cidade de uma maneira coerente, de uma maneira mais efetiva e eficaz, né? Ou seja, vejo o que precisa. Não adianta eu investir num exército se eu não tenho ameaças agora, né? Eu vou plantar. Para eu alimentar esse exército, eu preciso plantar. A educação é importante das crianças. Então, tem todo esse trato que ele vai falar. E aí, novamente, né, o Platão gosta muito de falar no tema alma, inclusive na obra A República, que é destinada à política e à ética, né, que a gente fala, ele fala muito em alma. Então, ele não dissocia esses 2 campos que, para nós, hoje, parece muito distante, política e psicologia. Lógico que ele não está falando em psicologia do jeito que a gente conhece lá, mas esse conhecimento da alma que ele se propõe, né, é o embrião da psicologia que a gente conhece hoje. Então, para eu ser um bom cidadão, para viver, lembrar que política para Platão e Aristóteles é a arte de bem viver em sociedade, para Platão, então, eu vou ter essa prerrogativa de saber conhecer a minha alma e ajudar a construir a cidade justa. Por isso que ele fala, né, inclusive na teoria das ideias que eu trabalhei com vocês, que tem o mundo inteligível, que eu acesso com a razão, e o mundo sensível, que eu acesso com os meus sentidos. A alma faz parte do mundo inteligível, o mundo das essências. O corpo faz parte do mundo sensível, sensível porque eu acesso com meus sentidos. É o mundo das aparências. Belezinha? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor. Seguindo, então, eu estou na antiguidade ainda, então mudamos, quer dizer, ainda no período antropológico, só mudamos os filósofos. E aí é muito rico também para usar o nosso amigo Aristóteles, que foi aluno de Platão, lá na Academia de Platão, né? Ele vem de longe para estudar com Platão. E ele tem essas pegadinhas aí, né? Que dá para fazer um cruzamento também com essas frases. Umas são bem assim, para nós hoje, né? Muito superficial, mas não deveria, mas ele fala com uma profundidade muito interessante. Ele é um homem de ciência, né? Ele é um cara também que fala em alma, que fala em política, com a outra dimensão um pouco diferenciada de Platão, mais terra, né? Mais por isso que ele está com essa mãozinha para baixo aí, né? Eu sou mais terra, mais realidade dos sentidos. Não que ele fale que não existe a metafísica, né? Que ele trabalha também, além da física. Mas aqui nesse momento ele está falando, e essa daqui dá para usar em muitos momentos também, quando se fala de questões sociais, de relacionamento, de política. Ele vai falar que o homem é um zoon politikon. Olha que nome bonito de usar numa redação, hein? Segundo Aristóteles, nós somos zoon politikon. Caramba, hein? Escrever bonitinho assim, ó, com acento, com K e tudo, vai ser 1000 a redação. O que ele está dizendo aí? Zoon é animal, né? Por isso que vem a palavra zoológico. Politikon, ele está falando não só de política, mas a questão da relação social.
Então, somos seres gregários, dá para usar isso daí, né? Como dizia Aristóteles, os seres gregários, né? Precisamos viver nesse conjunto. Ele vai falar, né? Lembrar aquilo que eu falei para vocês no primeiro ano também. Aristóteles fala que o homem que não vive em sociedade, das duas, uma. E aí dá para pôr como citação também, né? O homem que não vive em sociedade, ou ele é um deus, ou já evoluiu tanto que ele não precisa mais da sociedade, ou ele é um animal irracional. Já que Aristóteles trabalha o ser humano é um animal num nível, ele fala um animal superior, porque é dotado de razão. E ele vai falar assim, o homem tem o desejo de conhecer, também dá para usar em alguns momentos. Ou seja, essa questão da dinâmica do conhecimento que vem, e a técnica entra junto, né? Tecnologia, as especializações que houve na ciência moderna, né? A partir do advento da ciência moderna, chegamos com uma medicina toda fragmentada, toda especializada, uma engenharia toda especializada também, vários campos da física, da química. Bom, vocês sabem melhor do que eu. E em vários campos, né? A psicologia mesmo, ela é usada em vários ramos, né? Aí você tem a questão que ele está falando disso aí. Mas esse é o desejo do ser humano, está no DNA do ser humano esse conhecer. Olha que ele usa a palavra desejo, né? Então, desejo é algo incontrolável, que ele não sabe nem o que, mas ele precisa desvendar o desconhecido. Daí as grandes navegações, daí as grandes invenções da tecnologia, a eletricidade, tudo, né? Então, o homem, diante do universo, diante do mundo, ele contempla. Aristóteles usa a palavra contemplar naquele momento, que vira a observação na ciência moderna. A partir da observação, da contemplação, eu quero conhecer o que tem além, eu quero saber mais. Beleza? E ele fala nessa pegada, né? Cada domínio da natureza é maravilhoso. Então, esse desejo é esse maravilhar-se com o mundo. Então, eu tenho todo um mundo, um universo exterior a mim. Então, esse meu desejo interior, então eu avanço. Lembrar que a humanidade avança por indivíduos curiosos, né? Por indivíduos que se lançam ao conhecimento, que é maravilhoso mesmo, também fecho com ele aqui. Então, e ele vai falar assim, numa outra obra, né, que é a Ética a Nicômaco. Ele está falando que virtude é fugir dos vícios, por excesso e por falta. O que ele está falando aqui, e dá para usar outras citações em cima dessa frase aqui. Vocês podem usar a citação assim, que ele vai falar que a virtude é o meio termo, ou o termo médio, ou o justo meio, né? Então, você vai falar, na teoria do justo meio de Aristóteles, ele fala que a virtude é fugir dos vícios, por excesso e por falta. Um exemplo, ele vai falar que virtude, a coragem é uma virtude, né? A covardia é um vício por falta ou por carência de coragem, então eu sou covarde, não tenho nada de coragem. E o excesso da coragem, que é aquela valentia irracional, também é prejudicial. Eu posso usar minha coragem, mas comedidamente, né? Ou seja, para aquele fim. Mais do que isso, eu estou me arriscando e eu posso não atingir o meu objetivo. Então, um guerreiro, né, naquela época lá, um soldado, ele não vai enfrentar um exército sozinho. Então, a coragem dele é observar o exército inimigo e vir contar para todos do seu exército o que está acontecendo. Então, não é ele, não, eu sou um cara corajoso, e não é bem isso. O covarde faria o quê? Fugiria para outro campo, não entraria na batalha. É nessa pegada que ele está falando. Ele fala também da questão da justo meio, é eu ser prudente, comedido na questão da grana. O excesso desse comedimento, dessa prudência, eu vou ser avareza, eu vou ter a avareza. A falta dessa prudência, eu vou ser um cara pródigo, eu vou gastar pra caramba sem noção. É nessa pegada que ele está falando. Então, virtude é o justo meio. Beleza? Então,
caminho do meio, como diziam os orientais também. E aí a frase dele, que é emblemática, que dá para usar em muitas coisas, que ele vai sacar lá naquele começão, mas é isso mesmo, né? Está no DNA nosso buscar a felicidade. Todo homem, todo ser humano busca a felicidade, não tem outro caminho. Ele quer essa felicidade para ele. O problema é como, né? Qual é o caminho que ele vai usar para essa felicidade? Então, para a filosofia como um todo, é a felicidade, é a busca, né? A finalidade da filosofia, como eu trabalhei no primeiro ano também com vocês, naquela citação de Félix Guattari, que dá para vocês usarem também, eu não coloquei aí, mas o Félix Guattari fala: o objeto da filosofia é a vida, o instrumento para se analisar esse objeto é a razão, e a finalidade da filosofia é a própria felicidade. Ele está falando, né, o Guattari está falando, é um contemporâneo, mas está falando baseado na teoria de Aristóteles. Show de bola? Ainda nesse período antropológico, eu estou usando um só, né? Um dos sofistas. Lembrando que nós vimos lá o movimento sofista dentro do período clássico, lá, né? Que eram aqueles caras, e tem até aquele embate entre sofistas e Sócrates. Tem muito preconceito aí na questão da sofística, né? Então, mas, enfim, uma frase emblemática: o homem é a medida de tudo. O Protágoras usa isso daí para dizer que existe uma subjetividade, né? Eu posso ter uma opinião e colocá-la no embate. Lembrar que os sofistas eram aqueles caras que ensinavam a retórica, né? A arte da persuasão, do convencimento. Alguns vão falar assim: bom, mas eles não tinham compromisso com a verdade. Essa é a diferença de Sócrates. Sócrates tinha compromisso com a verdade, os sofistas não. Para os sofistas, o que mais interessava era a técnica da argumentação, independente da sua finalidade. Eu vou convencer aquela pessoa que eu estou batendo, mesmo que eu saiba que aquilo pode prejudicar aquela pessoa. Sócrates já não tinha essa pegada. O diálogo de Sócrates era para uma construção de conhecimento. Lembra que ele tem lá na maêutica? Maêutica é o método socrático que vai dizer que é parir, né? O ato de parir. Maêutica é o ato de parir. A mãe dele era parteira, ele usa essa analogia. No diálogo dele, ele quer que a pessoa traga à luz ideias novas, ideias originais, ideias dela mesma, que estão dentro dela. E ele vai contestando. Então, os sofistas já não tinham essa pegada. Então, Protágoras fala isso daí. O homem é a medida de tudo. Qual o sentido? Medida. O sentido que a opinião dele tem um valor. Ele se pauta pela... E aí a gente vai questão do preconceito também, né? Não estou dizendo que a opinião da pessoa tem que ser defendida a todo custo, mas ela parte de um pressuposto para o entendimento. Show? Depois ainda, na antiguidade, passado o período lá dos clássicos, eu falei para vocês daquele período que a Grécia é invadida, primeiro pelos macedônios, depois pelos romanos, né? Então, a Grécia deixa de ser aquela potência, não cultural, mas política, no sentido de que não se pode mais discutir política, não pode mais em praça pública, porque o mundo grego está dominado agora por outros povos, por outra civilização. Aí tem todo um sincretismo, né, cultural, tem toda uma mistura bem interessante para a gente estudar isso também. Mas aí surgem 4 escolas, né? Eu coloquei 3 aí, mas surgem 4 escolas básicas do período helenística. Uma delas é o cinismo, né? Por isso que eu pus essa frase aí, essa imagem, que está aí o Diógenes. Então, o Diógenes está... ele mora num tonel, né? E com cães, né? Então, o cinismo, kinos, em grego, significa cão. E ele vai falar que a vida boa, a vida que você deve buscar, é uma vida própria, como vivem os cães de rua, por exemplo. Ou seja, eles buscam aquilo que eles precisam naquele momento, se alimentar. Então, o Diógenes, ele está propondo o desapego às coisas materiais, né? Então, tem até aquela historinha que Alexandre o Grande chega para ele, né? E fala: o que eu posso te ajudar, homem, né? Ele
Aí ele fala assim, ó, o senhor saindo da frente para eu tomar o sol da manhã, tá muito bom. Ah, sacada boa, né? Então, ele tem aquela... Dá para usar, fazer essa analogia também em alguns temas. Ou seja, o homem, ele era o cara que saía com uma lanterna, né? Buscando um homem justo. Então, dá para citar em algum momento, né, da política ou da sociedade, como que a gente encontra um homem honesto, um homem justo aí, qual é essa lanterna de Diógenes, né? E aí ele vai propor esse desapego às coisas materiais. Eu não sei se vocês podem usar em algum tema que surja desigualdade social, por exemplo, para usar o Diógenes, né, o cinismo. Pode citar como o cinismo antigo, né? Quem estiver lendo a redação deve ter saber o que vocês estão falando de Diógenes. Outro que a gente parte é o Epicuro, né? É a escola do jardim que ele usava, né? Então, os jardins de Epicuro ensinava algumas coisas interessantes para a vida naquele momento. Vamos lembrar que o contexto da Grécia é um contexto em que o indivíduo político que tinha certas liberdades não tem mais. Então, essas escolas helenísticas, elas partem, o que antes era a discussão da vida pública, já que eu posso ir para os cidadãos, né, quem era considerado cidadão, podia ir para a praça pública discutir a sua vida social, agora não pode mais. Então, essas escolas helenísticas, que são misturadas, né, pelo advento do Império Macedônio e as conquistas de Alexandre o Grande, traz alguns elementos para a cultura grega vindos do Oriente. Então, há uma mescla aí, tá? O que acontece, então? Esses caras vão pegar fazer essa mescla para entender não mais o homem em sociedade, a discussão da polis, para entender o homem enquanto ser pensante, enquanto a vida privada do homem, não é mais a vida pública. O que eu posso fazer nessas condições? Qual é o melhor caminho? Eu tenho restrições na vida, o que eu posso fazer com o que eu tenho nesse momento, para não me abalar, né? Então, ele vai falar assim, o Epicuro, ele faz aquela jogadinha entre os prazeres, né? Todo mundo se dedica a prazeres, a vida é uma aventura estética, né? Ou seja, eu na busca de prazeres, mas ele fala assim, ó, toma cuidado. Por isso que ele é conhecido como o cara da perspectiva hedonista, né? A palavra hedonai significa prazer em grego, e quer dizer, então, é o prazer pelo prazer, não é isso que ele está falando, o Epicuro está dizendo um prazer especial, é aquele prazer que não te traz dor. Por isso que ele fala assim, certos prazeres que são momentâneos, toma cuidado com eles provocam dor. Então, ele vai falar, opta pelos prazeres construídos com mais, né? Eles exigem mais para você degustar esses prazeres, mas eles têm ele é prolongado, ele não termina em dor. Então, alguns prazeres, né? Então, você pode imaginar vários, né? Vários. O prazer da gula, por exemplo, né? Se alimentar é uma necessidade, mas ela pode se transformar em algo desagradável depois, né? E aí ele vai falar de todos os prazeres nesse sentido. Certo? Mesmo o prazer da leitura, né? Se uma pessoa fala assim, a leitura me dá prazer, mas o cara só fica lendo o dia inteiro, não se socializa com nada, não vê o mundo externo, e sair lá na frente vai trazer uma dor, né? Uma dor existencial, certo? Então ele vai falar, não só ele, mas os estoicos também, vou falar depois um pouquinho deles, vão trabalhar nessa questão da busca da ataraxia. O que é a ataraxia? É um conceito antigo que vai falar que é a imperturbabilidade da alma. Ou seja, eu não me perturbo com as coisas externas, eu não deixo a minha alma, que é a coisa interna, né? A minha alma se perturbar com coisas que estão alheias a mim, eu não consigo resolver aquilo, então não vou me perturbar. Eu vou me centrar, eu sei dosar não vou me abater por coisas que eu não tenho controle dela. Então ele vai falar, ele tem um tetrafármaco de Epicuro, que é bem interessante, então, não tema os deuses, ele fala, não tema a morte, então tem toda essa questão. As coisas ruins passam. Olha, o Epicuro
e o estoicismo é próprio do nosso momento. Teria que estudar muito mais ele para a gente entender o nosso momento. E aí ele vai falar assim, aí a gente parte para os estoicos também, né? Existem duas escolas estoicas, a grega e a romana. A mais conhecida ficou sendo a romana, porque aí já há fusão, né, com a invasão de Roma, do Império Romano na Grécia, que já estava invadida pelos macedônios, né? Então, é um novo domínio, eles fazem esse sincretismo e o estoicismo é o que mais alicerça os pensadores romanos de então, certo? E daí ele vai falar, né? A grande pegada, a grande fala dos estoicos é a indiferença à dor, ou seja, a indiferença aos males que nos ocorrem. Eles falam em suportar. Eu não pus como frase dos estoicos, mas eu pus as ideias aí. Por isso que eu não ponho entre aspas, tá? Então, as ideias deles era essa questão de suportar. Por isso que se vocês usarem também suportar estoicamente, se vocês colocarem mencionarem isso numa frase, numa redação, vai ganhar muito ponto, porque indiretamente você foi lá, quem está lendo fala, poxa, ela entende o que o estoicismo foi. Então, essa suportar estoicamente não é passividade, ficar quieto esperando as coisas acontecerem. Não, é saber dosar quando agir, se é necessário agir e por que agir numa situação, certo? Suportar sem se afetar. Essa afetação, ou seja, e por isso que a gente vê na ciência moderna, na medicina moderna, a questão da psicossomática. O que acontece com o meu corpo, né, ou com a minha alma, né, algo acontece externo, eu me afeto, eu fico com medo, eu fico retraído, eu fico deprimido e afeto o meu corpo. Ou seja, eu fico prostrado, viro uma pedra, eu não quero sair daquela situação. Então, ele está falando isso daí. Então, não posso deixar essa afetação. Lembrar que a palavra afetar, em grego, significa patos, né? Ou seja, patologia. Não posso deixar virar uma patologia, uma doença em mim, certo? E tem uma frase célebre, que é conhecida como do estoicismo, que vai falar, né? Tem aquela oração da serenidade, que é mais ou menos baseado nessa questão aí, entre a coragem, a paciência e a sabedoria. Então, tem momentos, e a gente tem que ser flexível para isso, né? Então, eu tenho que ter paciência para entender as coisas que eu não posso mudar. Então, tem coisas, né? Um terremoto, eu não posso mudar, quer dizer, eu não posso interromper um terremoto, uma tempestade, mas eu com paciência eu espero passar para poder sair a atuar, né? Ou seja, cada situação externa exige um comportamento. Então, a paciência para as coisas que eu não posso mudar, a coragem para as coisas que eu posso mudar e a sabedoria para distingui-la. Senão, eu vou ter paciência para aquelas coisas que eu posso mudar e vou ficar parado, ou vou ter coragem para as coisas que eu não posso mudar e vou perder energia, tempo, recurso e vou me frustrar. E a sabedoria faz esse equilíbrio, então. Eu tenho que distinguir quando agir, né, naquilo que eu posso interferir. Naquilo. Beleza? Tudo bem? Seguindo, então, agora saímos da Antiguidade e entramos na Idade Média. Na Idade Média, não são só esses dois pensadores, mas são os que mais caem em questões, inclusive, do Enem, eles são muito trabalhados. Então, lembra que eu trabalhei com vocês patrística e escolástica. Então, a patrística é aquele momento inicial da Idade Média, e onde funde filosofia e teologia, sendo a filosofia subordinada à teologia, né? Vem primeiro as questões teológicas, depois as filosóficas, mesmo para Santo Agostinho, que é um cara convertido, que já estudava filosofia, mas se converteu ao cristianismo, né? E São Tomás de Aquino, que aí é um cara de vocação mesmo. Um está no começo da Idade Média, na alta Idade Média, Santo Agostinho, e São Tomás de Aquino está na baixa Idade Média, lá no finalzinho, né? São Tomás de Aquino é o movimento da escolástica,
Santo Agostinho é da patrística. Então, vimos isso no segundo ano, patrística e escolástica. Algumas frases que dá para a gente trabalhar, né? A fonte dos males é pecado voluntário, o livre-arbítrio é dado por Deus. Então, o que ele está falando? O Santo Agostinho fala assim, não adianta a pessoa, querer dizer que aquilo que está acontecendo na vida dela é um desígnio de Deus, quando muitas vezes é o resultado de uma opção que a pessoa tem, de uma escolha que ela tem, ou seja, por isso que está falando livre-arbítrio, né? Arbítrio é a vontade, ou seja, uma livre vontade. Ele usa aí a palavra pecado voluntário, né? Ou seja, o pecado pela sua própria vontade, que ele fala, foi dado por Deus, ou seja, Deus te deu essa chance, né, de escolher o bem ou o mal, por exemplo. Então não vai falar que o mal é a origem divina, e não, o mal é você que escolheu. E o que ele está falando, né? Que o pensamento ocidental, inclusive, é muito baseado num dualismo e de forças contrárias. Então, o mal seria o contrário do bem. E ele vem com uma nova perspectiva, né? Ele tinha estudado com o maniqueísmo, né? Que é essa dualidade oposta, nessa oposição, e ele vai fazer uma síntese. Ele vai dizer que não, o mal nada mais é do que a ausência do bem. Não é que o mal seja o contrário do bem. Estou dizendo na perspectiva dele. Quem pensa dessa maneira, está tudo certo também. Daí ele dá o exemplo. Da mesma maneira que a escuridão é a ausência de luz. Ou seja, está num ambiente escuro, acendeu, acabou a escuridão. Então, o que estava faltando? Acender a luz. Então, não é que aquela escuridão é o contrário, né? Então, são perspectivas diferentes. Passando para São Tomás de Aquino, ele tem umas pegadas bem interessantes também, né? O Santo Agostinho, vão lembrar que ele é o cara que resgata mais a Platão, né? Pelo neoplatonismo de Plotino, ele resgata Platão. Vão lembrar que ele está no século 3, 4 depois de Cristo. Ele está resgatando um cara que está 3, 4 séculos antes de Cristo, por intermédio de Plotino, que estava no século I. E aí você tem essas pegadas. Já São Tomás de Aquino, ele vai resgatar Aristóteles, por conta de que era a ciência, né? Vamos lembrar que ele está um pouquinho antes do Renascimento, e a ciência que já estava sendo estudada pelos árabes, Aristóteles já estava sendo investigado pelos árabes em várias áreas, e o São Tomás de Aquino faz essa releitura do Aristóteles também. E ele vai falar assim, 2 caminhos para o conhecimento, raciocinar com base nas evidências e a revelação divina. Bom, então ele não abandona, né, a revelação divina, ou seja, uma inspiração, vamos dizer assim. Vamos ver aqui. Se ele está falando em raciocinar, já é a prerrogativa do nosso amigo Aristóteles, que falava que o homem é um ser racional e usa a sua razão, né? Ser superior. Então, para eu buscar esse conhecimento, eu uso o meu atributo superior da racionalidade, e aí eu vou fazer essas evidências. Quando fala em evidências, ele está falando numa pegada científica já, ou seja, comprovação, experiência, né, refutação de algumas coisas. Então, ele já está falando numa pegada aristotélica científica. E a revelação divina. Olha aí, então, a fusão filosofia científica, vamos dizer assim, com a contemplação que Aristóteles falava lá, que depois vira a observação, e a revelação divina. Ou seja, você tem aí o cara sabendo que tem coisas que vêm, da onde veio essa minha ideia, né? Ele está falando que é uma inspiração. Ele usa o nome revelação por conta daquele momento, né? Que para vários homens santos foi revelada a verdade de Deus, tal, tal. Então tem essa pegada. Mas vamos traduzir um pouquinho para a gente entender o contexto dele, como inspiração, né? Mesmo porque a palavra inspiração vem do grego também, inspirar-se é encher-se de espírito, né? Se você imagina um cientista, né? Ele está inspirado, nossa, tive uma ideia, vou tentar isso. Mas de onde veio essa ideia? Bom, ele já está naquela busca, né? Então, tem vários exemplos aí
de cara que observou um comportamento de uma coisa que ele não estava buscando aquilo, mas ele teve uma ideia, uma outra ideia a partir daquilo, uma inspiração. Bom, a segunda frase. Todas as coisas criadas têm um fim ou um propósito, né? E a realização desse propósito é o seu bem. O que ele está falando é a teoria lá das causas do Aristóteles, que nós estudamos no primeiro ano. As 4 causas de Aristóteles, ou seja, tudo que existe no mundo obedece em 4 causas. O Aristóteles está combatendo aquela teoria das ideias do Platão, tá? Que falava que as ideias das coisas estão no plano superior. Para Aristóteles, as ideias das coisas estão nas próprias coisas. E as coisas são explicadas pelas suas causas, pelas 4 causas. Olha que pegada. Santo Tomás de Aquino dá uma adaptada aí, tá bom? O que ele fala, então? Que esse propósito, ou seja, a finalidade de algo. Lembrar que o Aristóteles trabalha na teoria das 4 causas, a causa material, do que a coisa é feita, a causa eficiente, ou seja, quem é o artífice, quem vai fazer o processo da transformação dessa matéria, da causa material, a causa formal, ou seja, as coisas têm uma forma, né? Obedecem uma ideia para a sua 4ª causa, que é a finalidade, a causa final. Então, essa causa, todo esse processo do que se faz algo, então, tem um propósito, né? Então, o seu propósito atingido, ou seja, daí ele vai falar, o ser humano, né, é o bem da sua coisa. Então, quando ele fala que o homem busca o conhecimento, busca a felicidade, ele está falando nessa finalidade do ser humano. A causa final do ser humano, e aí você pode traduzir na nossa matéria, quem que é o artífice, quem que é a causa eficiente da nossa matéria, para eles é Deus, né? Então, Deus, né, fez a matéria, né? Tem a ideia de imagem e semelhança, perfeição, imagem e semelhança. Então, temos a matéria, temos a forma humana, e qual a finalidade desse ser humano que teve essa causa, tal, qual a causa final? O propósito da vida é a busca do bem, a busca da felicidade, a busca do conhecimento, busca de viver em sociedade. Aristóteles está todo inserido aí nessas máximas de São Tomás de Aquino, tá? Então, é conhecido como a teoria vocês podem falar de tomismo. Quando aparecer alguma questão sobre tomismo, está falando São Tomás de Aquino. Então, ele vai falar que cada coisa tem uma essência, que faz dela o que ela é. Então, é bem isso que ele está falando, né? A essência, vamos dizer, não é a mesma essência que o Platão usou lá, lembrando, hein? A essência que o São Tomás de Aquino está se referindo, na vertente do Aristóteles, é aquela essência que está na própria coisa, não está num outro plano, certo? A metafísica lá do Platão vai falar que está no plano das ideias. O Aristóteles fala, não, a essência está na própria coisa, certo? Ou seja, a minha essência, se a gente vai falar na questão teológica, a transcendência está também na imanência, ou seja, tem um Deus transcendente, tem um Deus imanente, que está na minha essência, é isso que ele está dizendo. Show? Vamos lá, então? Vamos pular um pouquinho, então. Falamos um pouco da Idade Média, estou indo agora para a Idade Moderna, falar de alguns caras aí. Tem mais pensadores? Tem muito mais, né? Mas eu vou lembrando aos poucos e a gente vai colocando também, se der até a semana que vem. Então, Idade Moderna. Vamos lembrar que tem uma transição aí da idade, fomos da Antiguidade, passamos para a Idade Média, estamos passando agora para a Idade Moderna. Cada idade dessa tem um paradigma de pensamento. Paradigma significa modelo, né? Então, cada período aí obedece uma estrutura mental das pessoas, em termos gerais, estou falando, né? Alguns se adiantam no pensamento, outros ficam atrasados o tempo todo, né? Tem gente atrasada até hoje no pensamento aí. Mas, enfim, você tem, então, essa mudança de paradigma. Então, a Idade Moderna está fugindo do teocentrismo, do geocentrismo, lembram lá? Está indo para o
antropocentrismo, então não é mais teocentrismo, Deus no centro, é antropocentrismo, o homem no centro das questões, não é mais o geocentrismo, Revolução Copernicana, é agora o universo se amplia, né? É o heliocentrismo. Então, tem todas as teorias vão se sucedendo e vai surgindo a ciência com mais exigências para se confirmar a verdade. Então, estou falando de um renascimento aí, do iluminismo, pus bem genérico esses dois termos dentro da Idade Moderna, que vocês sabem que o renascimento é a busca dos clássicos antigos, né? É o retorno ao pensamento, ao paradigma clássico, e aí vocês, ou seja, o uso da razão, o homem pensando o seu mundo, né? Vamos lembrar que a Idade Média foi a teologia dominando. Agora, novamente, o homem busca a razão. E o iluminismo vem nessa vertente. Se os clássicos estão defendendo, né, Sócrates, Platão, Aristóteles, aqueles caras estão defendendo o uso da razão, sinônimo de razão em filosofia é luz, por isso que várias metáforas da luz se remetem ao uso da razão. O iluminismo não é diferente, ele tem essa pegada, né? Iluminar significa colocar razão na discussão, usar racionalidade. Infelizmente, a palavra racionalidade vai se desvirtuar depois. Mas, enfim, nesse momento, vamos entender. O homem está abandonando as verdades reveladas, como dizia São Tomás de Aquino aí, para entender as verdades experimentadas. Olha o nome, experiência, né? Contato com a realidade. Então, vocês têm aí alguns caras. Esse renascimento que eu estou colocando, falei um pouquinho do renascimento científico, mas como paradigma de pensamento é renascimento político, por isso que eu uso Maquiavel agora, né? Que estudamos no segundo ano também. Então, renascimento político, a figura é Maquiavel. Por que ele é, né? Porque não se discutiu política na Idade Média. Os contornos da dissolução do Império Romano deixou as questões políticas muito zoadas, né? Muito bagunçadas. Então, se Platão e Aristóteles falavam lá em política e depois não puderam falar mais porque houve as invasões, vai se falar novamente em república, em democracia, em formação de centralizar governo e tal, só com Maquiavel, com a teoria de Maquiavel. Ele escreve o Príncipe em 1513. Ele está, então, nessa transição de paradigma e ele vai trazer alguns parâmetros, né? Vamos lá. A frase mais emblemática dele é: os fins justificam os meios, né? Então, esses fins que justificam os meios, dá para usar em vários temas também que caem para vocês, sabendo usar, tá? Então, se a finalidade eu tenho como finalidade o bem de uma maioria, eu mentir, ou eu matar, ou eu mandar matar um ou dois, ou eu mentir para ter esse êxito do bem para todos, então é válido isso daí. Mas é ético mentir? É ético matar? Não é. Mas vamos lembrar que para Maquiavel, ética e política não estão associadas necessariamente. Para Platão e Aristóteles, eles têm lá, sim, essa pegada de que, sim, a ética, né, mentir e roubar e matar, né, e enganar e trapacear, não dá. Para Maquiavel, naquele contexto que ele está, de uma Europa, ele está em Florença, lá, né, numa Itália toda fragmentada, toda estrupiada lá. Então, ele tá vendo brigas entre senhores de terra, entre ducados, entre todos aqueles caras lá. E ele fala príncipe, ele não está falando em príncipe no sentido do filho do rei, mas ele está falando príncipe como o cara, o cabeça da política do local, né, o governante. E ele está propondo, então, que esse governante aí, ele pode fazer essas coisas desde que necessário. Por isso que vem esse termo virtude. Se vocês usarem, né, em algum momento, nesse contexto, colocarem numa redação a virtude maquiavélica e seguir o texto, sabendo usar, é 1000. É 1200 nessa questão. Ou seja, vamos entender o que é virtude, então. O Maquiavel está falando que o príncipe tem que ter essa virtude, que não é virtude, não é a mesma coisa que a virtude aristotélica, lá da antiguidade. Virtude
é uma capacidade que a pessoa tem de ser flexível e entender o momento de fazer algo. Não é um padrão de conduta, que eu vou fazer sempre daquela maneira. Não, você vai fazer, a virtude é essa flexibilidade. Se hoje eu precisei mentir, né? Se o príncipe precisou mentir hoje para alguns dos seus súditos, para que desse certo uma outra coisa, se eles soubessem, eles não iam entender, entendeu? Se eu fiz isso, foi naquele momento, mas então você vai mentir. Ah, mentir é essencial, então. Não, tem o momento certo. Matar, né, que nem eu falei, não é ético e tal, mas se eu preciso, se tem pessoas que vão atrapalhar o meu projeto administrativo. Vou lembrar que a parte jurídica naquele momento era outra, né? Então, matar é interessante eu matar um grupo de meia dúzia para eu favorecer centenas ou milhares de pessoas, porque essas pessoas aqui, essa meia dúzia aqui vai transtornar tanto a coisa que no fim não vão morrer meia dúzia, vai morrer muitas pessoas, né? Então, ele está falando que eu tenho que... Mas então eu vou mandar matar todo mundo que eu achar que deva. Não é isso que ele está falando, né? Por isso que as grandes ditaduras do mundo vão falar que ela é maquiavélica, né? Que os grandes ditadores têm como livro de cabeceira o príncipe, tem toda essa pegada. Mas não é isso que o Maquiavel está falando. Ele está falando que nós temos, inclusive na vida da gente, né? Tem um momento certo. Você bate alguém na sua porta, fala assim, está sozinho lá, né? Bate um estranho na porta e você vai falar, a pessoa pergunta, você está sozinho? Vai falar, não, não. Os meus pais, meus irmãos estão tudo lá no fundo, estão fazendo negócio. Não dá conversa, mas você não vai afirmar aquilo, né? A pessoa, ou chega uma pessoa muito querida com uma arma na mão para você e vai procurando uma outra pessoa querida sua, vai falar assim, se você viu fulano onde ele está, né? Então, muito nervoso, você sabe onde a outra pessoa está, você vai mentir. Então, você teve virtude, você foi flexível. Você não vai falar assim, não, eu não posso mentir nunca. Então, essa situação exigiu, né? Então, é isso que ele está falando. Quando ele põe essa questão de fortuna, as circunstâncias do momento que eu estou falando. Então, são dois conceitos básicos da teoria do Maquiavel, que é virtude e fortuna. Então, eu saber agir conforme as circunstâncias daquele momento. Para ele, por exemplo, eu posso trapacear. Se um cara vem falar para mim, se um reino vizinho ao meu fala assim, vamos atacar aquele outro reino lá, nós dois juntamos nossos exércitos, eu posso trapacear, eu posso falar. E eu vejo, eu conheço o mau caráter daquele reino lá, então eu falo assim, vai atacando você pela direita que eu vou pela esquerda, tá? Só que eu trapacei, eu não fui pela esquerda. O outro cara foi e se deu mal, e os dois reinos lá que também não me agradam se deram mal. Conclusão, eu mantive a minha administração, aquele que seria uma ameaça para mim no futuro também, porque se ele está pensando em invadir aquele reino, ele vai invadir o meu também. Então tem toda essa pegada, mas ele tem que saber as circunstâncias. Ele vai trapacear em todo momento? Não é isso. Certo? Outra pegada que vai dizer do paradigma, outra frase que é curtinha, mas vocês podem usar, é um coringaço, né, para usar em várias oportunidades, é essa do Francis Bacon, né? Então, Francis Bacon fala, saber é poder. Por que ele está falando isso daí, essa frase curtinha? Lembrar que a mudança do conceito de verdade, né? Não é mais a verdade revelada, é a verdade buscada agora. Então, saber das coisas, o conhecimento científico é importantíssimo, né? Então, Francis Bacon, junto com René Descartes e junto com Galileu Galilei, são os caras que vão dar a nova dinâmica da ciência moderna. Exigir método, né? A palavra método, exigir rigor, comprovação. Então, Francis Bacon tem essa sacada. Outro cara que vai falar agora no campo, ele não trabalha só nesse campo, não é o Thomas Hobbes, mas ele vai falar e eu coloquei aí para contrapor um ao outro, né? Então, os homens são maus por natureza, as sociedades o corrigem, né? A sociedade o corrige. Ou seja, o que ele está falando? O ser humano nasce
sem limites, e ele vai, com o tempo, se socializando, e a sociedade vai mostrando para ele regras, pondo leis, vai lapidando o cara, né? Teoria dele. E o Rousseau usa ao contrário, né? Então, vocês poderiam usar em citações, aí até os dois, colocar, né, entre um e outro, a teoria de Rousseau e de Hobbes, ou seja, Rousseau fala ao contrário, os homens são bons por natureza, que é aquela teoria do bom selvagem, né? Então, os homens são bons por natureza, a sociedade os corrompe. Então, né? Mas o Hobbes está falando, né, que o homem é mal por natureza, que no início, né, o homem é a guerra de todos contra todos, né, um momento lá do estado de natureza. Eu trabalhei com vocês também no segundo ano. Diferença estado de natureza e estado civil. Estado civil é aquele estado onde já existem regras formais, né? Houve uma convenção de quem participa daquela comunidade, daquela sociedade, e estabeleceu-se regras, se escritas ou não, né? Formalizadas, sim ou não, mas existem regras ali. No estado de natureza, Hobbes está falando que o homem é uma luta de todos contra todos, porque não existe medida, não existe regra, não existe estabelecimento do que é certo, do que é errado, permitido ou não. Esse daí é tratado na ética, né? Ética e sociedade dele. Já o Rousseau tem essa teoria do bom selvagem que diz que é o contrário, né? O homem é puro. Ele está naquela pegada dos selvagens, do novo mundo, da descoberta, né? Ele achava que, ingenuidade até, achar que os indígenas não guerreavam, não tinham luta. Bom, enfim. E a sociedade se organiza pela convenção de um contrato social. Lembrar, então, que o que eles estão falando, tanto um quanto o outro, estão falando em contrato social. Eu pus para Rousseau essa teoria, essa frase, porque ele escreve, né, uma obra chamada Do Contrato Social, certo? Quem quiser colocar alguma coisa aí no chat também, fica à vontade. Eu vou passando, então, continuando na Idade Moderna, perdão, porque nós temos outros iluministas aí. E daí, vamos para outra pegada. Descartes, né? Falei que ele é um dos pais da ciência moderna, é o cara que exige método, né? Então, esse método aí que ele exige, lembrar que a palavra método em grego é caminho para ir além, né? Meta é além, odos é caminho. E ele está tentando isso daí, né? Lembrar que ele é um físico, um matemático, físico, né? E ele observa muito a sociedade, tem toda a teoria dele, as meditações, é muito interessante. É um cara que fala muito de coisas que, por inspiração mesmo, ele vai falar que acessamos o conhecimento pela razão. Ele é o primeiro do racionalismo, né? Ele funda o racionalismo. Então, ele vai falar, nossos sentidos nos enganam. Só a razão garante o conhecimento. Teoria dele. Daí, o método dele é conhecido como dúvida hiperbólica, né? Ou dúvida metódica, ou seja, eu ponho tudo em suspenso, eu vou duvidar de tudo, até que sobrem ideias simples, né? Que ele fala em ideias claras e distintas. E aí surge o cogito cartesiano, né? Cartesiano porque vem de René Descartes, né? Cartesius era o nome dele em latim, e vocês podem citar, né? Conforme o cogito cartesiano. O cara que está lendo vai saber, bom, ele está falando do penso, logo existo. Ou vocês podem usar como Descartes, penso, logo existo. Mas se você também citar cogito cartesiano, que é o que está escrito nessa frase, né? Lembrar que essa frase está resumindo a dúvida hiperbólica dele. Porque é o início assim, primeiro duvido. Se eu estou duvidando de algo, é porque eu penso. Se eu estou pensando, é porque eu existo. É essa sequência aí do Descartes, beleza? O nosso amigo John Locke e o David Hume
eles já vão de uma pegada diferente, eles são do empirismo, então eles são contrários ao racionalismo. E eles estão falando aqui para a gente, ao nascer, nossa mente é uma tábua, trabalhei isso com vocês também, uma tábula rasa, ou seja, trazendo para os nossos dias, uma folha em branco, não tem nada registrado. E ele vai falar que o que registra as coisas nessa nossa mente são as experiências que vamos tendo durante a vida. Então, lembrar que experiência é contato com a realidade. Para eles, o que vale é a experiência, não a razão que eu fico fazendo pensamentos, imaginações. Não, ele fala, então eles estão já partindo para uma pegada de comprovação. E aí ele vai falar, o David Hume completa o John Locke, né? Estou falando do empirismo inglês, os dois estão nessa mesma pegada, que eles falam o contrário de Descartes. O que nos garante a verdade, o que nos garante o conhecimento, são os sentidos, a experiência sensorial, certo? E o Kant vem para fazer o fechamento, né? Kant tem a teoria do criticismo, trabalhamos isso nas escolas, quando falei em epistemologia este ano ainda, falamos das 3 escolas, racionalismo e empirismo, se contrapondo, e o criticismo do Kant fazendo o fechamento, ou seja, ele fala que tem valores nas 2 teorias. Kant está 100 anos depois, teve tempo de pensar nessas 2 propostas. Então, a razão tem limites ao conhecer, ele vai falar. Por isso que chama crítica à razão pura, em epistemologia, a obra dele. Crítica à razão prática, na ética. Crítica do juízo do gosto, na questão estética. Então, o criticismo do Kant é baseado principalmente nessas 3 obras dele. Então, não esqueceram de associar crítica, criticismo com Kant, tá? Então, ele vai falar, a razão tem limites ao conhecer. Só podemos conhecer o fenômeno da coisa, não a coisa em si, não o nomenon, né? Que seria a coisa em si, a essência da coisa. Então, ou seja, nessa de usar os sentidos, eu estou vendo a aparência das coisas, o fenômeno ocorrer. Porém, eu preciso fazer uso da imaginação, da razão com certos limites, né? Que ele vai colocar, porque a razão não pode estar contaminada de conceitos da minha sociedade, da minha religião, então eu tenho que estar com a mente aberta para, né, fugir dos preconceitos que ele está falando. Beleza? Chegamos então agora na idade contemporânea, com alguns caras, novamente, está faltando gente para caramba aí. Então eu coloco esses caras para a gente tentar entender. Na transição também de eras, né, do período moderno para o contemporâneo, eu coloquei Augusto Comte, que a gente estuda também em sociologia. Ele é dito como o pai, né, o fundador da sociologia. Tem os sociólogos clássicos lá que vocês trabalham também, né? Weber, Marx, Horkheim, mas o cara aqui que eu estou falando o Augusto Comte. Ele é conhecido como o cara que vai dar nome, né, a uma nova ciência. Então, ele privilegia a ciência. O que ele está querendo? O Comte está propondo que as ciências humanas tenham a mesma rigidez e a mesma busca de verdade que as ciências exatas. Então, ele não dá nome de sociologia, a proposta dele, mas ele dá nome de física social. Então, ele usa o nome da física para entender os movimentos da sociedade. Então, ele tem essa pegadinha que vocês podem usar em vários momentos também. Ou seja, ele vai propor ver para prever e prever para prover. Então, ele está pensando numa sociedade organizada nesses parâmetros. Quando ele usa a palavra ver, ele já está falando da observação científica. Então, vocês podem ver que a sociologia faz observação, pesquisa, busca, né, experiências com a realidade social daquele momento e de agora. Lembrar que Comte ele nasce no fervor, né, quando já está terminando a primeira fase da Revolução Francesa. Ele vê todas aquelas questões sociais propostas na Revolução Francesa e não alcançadas. Ele vê a ascensão da burguesia, tem todo esse contexto histórico. E ele funda o que se chama de positivismo. Positivismo porque ele chama momento,
o último estágio, né? Os 3 estágios da humanidade. O primeiro é o estágio metafísico, mitológico. O primeiro estágio é o mitológico, o segundo é o metafísico, e o terceiro é o estágio científico ou positivo. O mitológico é baseado na crença, na fé. O metafísico baseado numa filosofia que não comprova muitas coisas, né, que está no campo das ideias. E agora sim, ele fala assim, não, nós chegamos num ponto que não dá para ficar com mitologias e com metafísica. O estágio da humanidade agora é esse, é um estágio positivo, baseado nas verdades científicas. Então, ele vai falar essas outras pegadas aí, beleza? O contexto de Comte é esse daí. Bom, vamos para Marx, então, que não poderia ficar fora, né? Nesse período. Marx nasce em 1818, está no comecinho também da Idade Contemporânea. E ele vai falar, o homem se emancipa, ou a humanidade, né? Ou se cai. E isso é interessante, que dá para usar em vários momentos, é a superação das contradições. Ou seja, eu tenho um problema a ser resolvido, eu preciso superar as contradições que esse problema me apresenta. Eu só me emancipo, ou seja, eu só me liberto desse problema, dessa questão, fazendo essas contradições sendo superadas, ou seja, eu pego o que tem delas de coerência, né, nas contradições, e de incoerente eu jogo fora, e o que eu tenho. Por isso que ele fala da praxis, né? A praxis de Marx significa, eu tenho uma teoria, eu coloco ela em prática, essa prática vai me suscitar alguns elementos que eu vou ter que teorizar, ou seja, eu estou fazendo uma crítica daquela prática que não deu muito certo conforme a minha teoria. Nessa prática surge uma nova teoria, essa teoria eu coloco em prática, dessa nova prática, nova teoria. Então, é um ciclo, é uma dialética, né? Dialética de Marx seria isso daí, a praxis marxiana, certo? E ele vai falar uma outra frase, né? Que vai falar, a religião é o ópio do povo, entendendo que a religião aí é entendida como uma droga, né? A ópio é uma droga, ou seja, ele está dizendo que não é que não se deva ter religião, mas toma cuidado com as influências, né? Que ela pode te obscurecer, te anestesiar, para você entender sua própria realidade. Show? Depois ele fala também que dá para usar muito no contexto do consumismo, das questões das diferenças sociais de hoje, que é o conceito de fetiche. Fetiche, para ele, está ligado ao feitiço que as coisas têm, né? Já que o capitalismo produz necessidades. Então, produz produtos que você não tem necessidades. É uma contradição até dizer produzir necessidades. E uma das contradições do capitalismo é essa. Ele precisa de consumismo, de girar para gerar o lucro para os donos do capital, mas, no mesmo tempo, ele exclui pessoas desse processo que não são consumidores, que não estão nesse... Então, ele fala, peraí, então tem uma contradição aí no próprio capitalismo. Não atinge as pessoas como um todo, né? Não tem essa proposta. E aí, a realidade produz a consciência, ele vai falar. Diferente de Hegel, né? Hegel fala que a consciência das pessoas produz uma realidade. Por isso que Marx é conhecido como um hegeliano de esquerda, né? Ou seja, ele contrapõe, ele faz uma inversão nessa teoria do próprio Hegel. Então, se o Hegel está falando que a consciência produz... Tá no saquinho. Então, se Hegel está falando que a consciência produz uma realidade, Marx vai contrapor, fala assim, não, a realidade historicamente construída no embate das classes, né? Isso daí produz uma consciência que alenia, né, o cara. Então, tem que sair desse processo aí, dessa dialética histórica materialista, de uma realidade que o cara se coloca e está alienado ali. Então, ele propõe uma virada. Depois tem o Nietzsche, né, que vai falar, essa é uma frase muito grande, mas tem vários contextos, né, que ele vai falar no desenvolvimento humano, a partir da vontade humana, que ele vem estudando outros caras também, não é uma ideia original dele, mas ele estuda
o Schopenhauer, por exemplo, para chegar nessas coisas. Então ele fala assim: o homem é uma corda esticada sobre um abismo entre o animal e o super-homem. Esse super-homem, vamos tirar a ideia do super-homem herói lá dos Estados Unidos, mas seria um homem, um além do homem, um sobre-homem, né? Em alemão é Über, né? Alguma coisa assim, não sei alemão, mas é o Über, que seria não super, mas um além, um homem que sai dos seus instintos animais e vai ser uma pessoa mais reflexiva, que vai superar as coisas do cotidiano. É isso que ele está dizendo, tá bom? Mas olha o que ele está falando. Esse próprio homem é essa própria corda, que ela está esticada, né? Então, não que nós chegamos no momento e abandonamos o nosso ser animal. Olha bem o que ele está falando, nós ainda temos um pé no nosso instinto. O que ele está dizendo é que nós temos que tentar entender, voltando lá aos antigos, nós temos que nos conhecer para não deixar esse animal, né, que está lá na nossa pontinha, nesse abismo que nós estamos estirados, né, que é a vida, né, nós somos essa corda, não somos nem o animal nem o super-homem, mas somos tudo isso, né? Lindo, né? Bom, enfim, vamos dar mais um pouquinho e fechando. Eu estou falando agora, né? Eu falei primeiro da relação do indivíduo e sociedade que o Comte vai explorar. Agora, ainda na Idade Contemporânea, vamos explorar um pouquinho dois conceitos que estão bem próximos, né? Humanismo e existencialismo. O existencialismo é uma construção, não é de um cara só, né? Então ou seja, o ser enquanto construtor da sua própria existência. Então, estamos nesse humanismo. O próprio Sartre escreve um artigo, né, que vai falar que o existencialismo é um humanismo. Nesse texto dele, é um texto curtinho, se vocês tiverem curiosidade, é muito rico, vocês vão entender do que eu estou falando. Bom, mas antes de chegar no Sartre, eu vou passar aqui então por um cara que é pouco conhecido, mas é um coringaço também para a gente usar. Essa frase dele, eu sou eu e minhas circunstâncias, é do Ortega y Gasset, um espanhol que está ali nesse período contemporâneo, Sartre também, mas não ficou tão famoso. Ele é antropólogo, socialista, é social também, né, um sociólogo. Então ele está falando poxa, então isso daí ele está falando o quê? Que eu com as minhas experiências sou um universo e eu posso falar disso. Como que eu vou criticar uma outra pessoa se eu não estou nas circunstâncias de vida dela? Eu não sou ela, eu não estou nas circunstâncias dela. Então é isso que ele está propondo para a gente. Uma reflexão sobre... E eu não sou o mesmo em circunstâncias diferentes. E aí eu posso pensar, eu não fiz o que o outro fez, porque muitas vezes eu não estava nas mesmas circunstâncias dele. Ou seja, circunstâncias entendidas como um conjunto de condições vivenciadas, vamos dizer assim. Então, se eu não estou naquelas condições lá, eu não faria. Eu falo assim, eu não faria aquilo, mas e se eu estivesse lá? Eu poderia fazer até pior que aquela pessoa, certo? E aí, outra frase bem interessante que dá para a gente usar, ele fala assim, o homem é o único animal para o qual o supérfluo é necessário. Olha que interessante, né? Então, todos temos necessidades, né, primordiais, essenciais, e outras tantas, né? E a gente pode usar até o Marx, que vai falar, né, da produção de necessidades do capitalismo, do mundo moderno, né? E aí, moderno que eu estou dizendo, contemporâneo, né? Do mundo atual, ele está falando também aqui, ou seja, o ser humano extrapola. Ele fala em umas circunstâncias que dá para usar esse supérfluo, esse necessário de várias formas, tá? Tem que tomar cuidado para usar isso daí. Ele fala, por exemplo, né, é supérfluo você estudar, é supérfluo, porque necessário é trabalhar lá com o corpo, dar suor. Então, o trabalho intelectual seria um supérfluo? Não, né? É um necessário, esse supérfluo o ócio do antigo lá que no fim é necessário. Mas se a gente pegar na questão do Marx, do consumismo, do capitalismo, a gente pode usar ele de várias formas. Então, parafraseando Ortega, né, e Gasset, então você pode usar só Ortega na referência que o pessoal já vai saber. Você pode falar assim, pô, uma necessidade é se alimentar.
supérfluo, é me alimentar, por exemplo, de caramujo, né, escargot, de ovas de peixe, porque é chique pra caramba, ou seja, né, a ovas do estrujão lá, o caviar, né? Ó, mas é necessário o cara ir lá pegar o bichinho, tirar todas as ovas dele para dizer que é um negócio chique, caro, né? Ou seja, o escargot também. Bom, não é necessário, enfim. Mas ele está falando nessa pegada. Se eu falar assim, é necessário eu me calçar? Sim, então eu vou comprar um tênis. Mas dentro dessa necessidade de comprar um tênis, existem os tênis que são supérfluos a mim, que são desnecessários dentro de uma necessidade. Certo? Aí eu vou partindo para um cara que chama o Heidegger, né? Que ele está também nessa pegada do existencialismo aí. Certo? Então, antes do Heidegger tem o Wittgenstein, que não está em vermelho, mas ele está aí, ó. Depois do Ortega C. Do que não se pode falar, deve-se calar. O que o Wittgenstein está falando? Ele é um cara que foi engenheiro, ele era mais de, vamos dizer, né, no jargão que a gente fala hoje, de exatas, depois ele muda, passou pela matemática e chega na filosofia pela linguagem, né? Dando a lógica da linguagem, que é um campo da filosofia. E o Wittgenstein, ele está falando para a gente assim, ó, ele abandona, né? Ele é conhecido como um dos neopositivistas, porque ele abandona também a questão metafísica da filosofia. Então, ele vai falar, de que adianta ficar falando de conceitos que eu não posso observar, de que eu não posso me inteirar na realidade aqui. Falar de verdade, de liberdade, são conceitos, então, do que eu não posso, e fica falando, do que eu não posso falar, ou seja, do que eu não posso perceber, eu me calo. É uma dica dele. Eu não concordo, enfim, vamos lá. Depois chega um outro existencialista, não, estamos começando aqui, o Heidegger vai falar, nós projetamos para além do que somos. Olha que interessante, né? Então, Heidegger está já precedendo o que Sartre vai falar também, que o homem é um projeto em constante acabamento. Esse projeto em constante acabamento, ou seja, as coisas vão acontecendo, né? Já que o existencialismo é a pegada seguinte, não existe uma essência humana, existe uma natureza, uma condição humana, que é feita pelo próprio ser humano. Então, eles são, ele está indo aí para um ateísmo, né? Então não venha falar que existe uma essência divina que me determina a vida. Ou seja, a vida eu projeto, por que é um projeto em constante acabamento? Porque eu vou refazendo ele, né? Imagina, rabisco de novo, põe em execução, não deu certo. Então, os erros da vida, né, são insumos para minha própria construção. Eu vou me construindo. A Simone de Beauvoir foi usada num texto, se não me engano, acho que no Enem de 2017, que falava assim, a proposta da redação, se não me engano, era não se nasce mulher, se torna-se mulher. É nessa intenção. Sartre e Simone de Beauvoir escrevem juntos, né? Então estão ali pensando juntos, e é nessa pegada. A mulher, né, naquela ideia da Beauvoir, ela é um projeto que vai se construindo, né, a partir das suas vivências. Sartre é mais genérico. Ele fala, o homem é um projeto em constante acabamento. Então, não existe uma essência humana. Existe uma existência. Por isso chama existencialismo. Ou seja, uma condição humana. Depois, para fechar, não vou deixar frases, mas eu vou deixar os dois conceitos da escola de Frankfurt que podem ser muito utilizados por vocês. Razão instrumental, trabalhada no segundo ano, indústria cultural, trabalhada no terceiro ano agora, tanto em filosofia como em sociologia. Então, vocês dão uma revisitada, o que estão falando, né? São duas provocações. Como que a razão é um instrumento, né? Instrumento do quê? Lembram vocês lá, se vocês falarem assim, citarem a razão como instrumento na escola de Frankfurt, ou só falar de razão instrumental, entre aspas, assim, eles vão saber que você está citando. Ou seja, você está falando de uma razão que é baseada no racionalismo moderno, né, que eles estão criticando. Lembrar que a escola de Frankfurt é a escola da teoria crítica,
com fundamento marxista, né? Eles são marxistas daquele momento. Lembrar da teoria marxiana muito mais do que o marxismo que a gente conhece, experimentado aí na história. Mas eu estou falando da teoria marxiana desenvolvida pela Escola de Frankfurt, que vai falar dessa racionalidade humana baseada nesse instrumento que o homem, desde Aristóteles, se acha muito distinto dos outros animais. E aí você pode visitar o próprio Nietzsche, né, quando fala daquela corda lá, né? Então vai falar. Então, esse ser superior que usa a razão para quê? Dominação e controle. Do quê? Da natureza e do ser humano. Dominação e controle da natureza e do ser humano. Essa é a pegada da razão instrumental. Outra inovação que eles fazem é o nome indústria cultural, ou seja, com a pegada na crítica do consumismo, do capitalismo, que vai produzir necessidades, dos meios de comunicação de massa, tem tudo isso aí que nós já trabalhamos esse ano também. Mas indústria cultural pode ser usada em vários, porque ela influencia muito, né? E eles estão criticando. A cultura é, então, produzida numa indústria, no sistema capitalista, é essa pegada que vocês podem usar lá. Usar um prolongamento da crítica dos frankfurtianos. Olha que legal, vocês podem falar. Como diziam os frankfurtianos, cabe bem, tá? A razão instrumental, a indústria cultural, e segue no desenvolvimento do tema. Show de bola? Muito obrigado pela paciência, pela presença, pela parceria. Tá ok? Tô parando a gravação. Abração, bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, professor. Bom